Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira. E os destaques dos Bichos Tagarelas de hoje são: Brasília quase parada. Vamos saber por quê. E também, gasolina cai pela 11ª semana seguida nos postos. E olha só o exemplo que vem lá do Pará e também de Rondônia, que continuam sendo os estados com os maiores índices de transparência pública em seus portais públicos. Vamos trazer também o exemplo de um jornalista que fez o exame de próstata, constatou a doença e se curou. É claro, vamos falar também sobre os brasileiros que estão sendo repatriados de Gaza e também sobre alguns políticos que tentam fazer da guerra lá fora uma guerra política aqui dentro do Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. Mas é um assunto bem sério sobre mortes, mortes de homens aqui no Brasil. É o câncer de próstata, que é, vejam só, a segunda maior causa de mortes de homens com câncer no Brasil, o câncer de próstata. Eu quero falar aqui sobre um colega nosso, um jornalista, ele que fez o exame e de fato detectou o câncer, O exame apareceu positivo, ele fez uma cirurgia e hoje está totalmente livre aí do caso. Estou falando do Rinaldo Oliveira. O Rinaldo Oliveira é um amigo nosso em Brasília, jornalista muito querido, trabalhava na Band, era apresentador da Band, Ele é muito, muito conhecido, assim, o rosto dele, a voz dele é muito conhecida. E o Rinaldo é uma grande figura e ele traz aqui um depoimento para nós que nós vamos ouvir. Não é piada. Oi, Weg. Oi, Marçal. Eu falo com muita positividade a respeito dessa questão do câncer de próstata, porque eu fui salvo, cara. O tumor foi encontrado numa fase muito inicial, graças a um exame que a gente fez, assim, entre aspas, de bobeira, E foi descoberto, eu fiz a cirurgia em outubro de 2021. Hoje eu estou zerado, meu amigo. Hoje eu estou super bem, a minha vida está tranquila, eu não tenho aquele problema que todo homem pensa, Puxa, eu vou fazer essa cirurgia, vou ficar com problema de ereção, vou ficar com problema de virar o velho mijão, como se diz, Enfim, nada disso, cara. Deu tudo certo, graças a Deus. E assim, a prevenção é a palavra. A prevenção é que me curou. Se eu tivesse descoberto isso mais tarde, porque essa doença ela é silenciosa, Quando você tem sintomas, às vezes já é difícil o tratamento. No meu caso, como foi muito inicial, era muito pequeno o tumor, deu tudo certo, fiz a cirurgia e recomendo que todos os homens estejam ouvindo a gente, as mulheres também, que você sabe que o homem tem muita vergonha de ir ao urologista e às vezes a mulher é quem encaminha, Então, para todo mundo que estiver ouvindo a gente, faça o exame. Faça o exame de PSA, não tenha medo se tiver que fazer o exame de toque, isso não mata, isso não fere a sua masculinidade, você não vai gostar disso mesmo, porque o ambiente lá é um ambiente absolutamente profissional, não é? E assim, e você não vai sair menos homem por ter feito o exame de toque. Caso você precise, a maioria não precisa, Basta o PSA para saber se está alto ou não. A partir do PSA alto é que o médico vai recomendar que você faça o exame de toque, não é? Então é isso. Eu falo com prazer, eu coloco a minha cara, coloco a minha credibilidade, a minha história como jornalista, exatamente para isso. Para incentivar que outras pessoas façam o exame
e se salvem dessa doença, como aconteceu comigo, graças a Deus, e ao meu médico também. Valeu, amigos, um abraço, boa sorte aí no podcast. Podcast Bichos Tagarelas. O Reinaldo Oliveira, ele para mim é um exemplo de mudança também de rumo profissional, né? O Reinaldo era apresentador do Jornal da Band, como eu já disse, e eu assisti o Jornal da Band em Brasília. É um jornal bem pesado, assim, digamos, né? Com muitas notícias policiais, muita morte, muito roubo, muito assassinato, enfim, aquele noticiário pesado, né? E o Reinaldo, depois de muitos anos, saiu, né, do Jornal da Band e montou o seu próprio jornal, que é o Só Notícia Boa. Só Notícia Boa. Ele deu uma guinada na sua profissão, né, na profissão de jornalista, vamos dizer, na energia da profissão, né? Naquela energia, ele tinha, né, o Jornal da Band, aquela energia pesada, e o Reinaldo mudou de vida. O Reinaldo começou a ser uma pessoa sorridente, um cara mais feliz, mais alegre, com só notícia boa. Então eu recomendo aqui o site do Reinaldo, chama-se sonoticiaboa.com.br, e no Instagram você encontra como Só Notícia Boa Oficial. Só Notícia Boa Oficial. Então lá no Instagram tá bacana, já tem mais de 480 mil seguidores. E interessante também, eu não sei o que houve lá, que o Instagram derrubou a primeira conta dele lá, já estava com 800 mil seguidores, mas enfim, o Reinaldo Oliveira não desiste. Ele foi lá e montou um novo Instagram, já está com 480 mil seguidores, trazendo todos os dias só notícia boa. Então procure no Instagram Só Notícia Boa Oficial. Parabéns, Reinaldo, muito obrigado, é um orgulho ter você como um colega de profissão. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Vamos agora direto a Brasília com o jornalista Fábio Marçal, sempre super bem informado, né, com as principais notícias da nossa capital federal. Vale destacar também que o Fábio Marçal esses dias falou assim: o governo federal terá 54 votos na questão da reforma tributária. O governo teve 53. Quer dizer, Fábio Marçal super bem informado, e parece mais bem informado do que o próprio ministro Haddad, que ele disse que teria 60 votos. Pois é, o ministro Haddad disse que teriam 60 votos, tiveram 53. E o nosso super bem informado jornalista Fábio Marçal falou em 54, quase acertou na mosca. É sempre um prazer ouvi-lo, uma alegria. Super bem informado, Fábio Marçal, é com você. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, é muito bom você falar do nosso querido Reinaldo e do seu site @Só Notícia Boa Oficial. É um site que sempre te coloca para cima, e isso é muito bom, principalmente numa segunda-feira aqui na capital federal. Segunda-feira marcha lenta que nós falamos, viu, Ricardo? Semana de feriado, com a celebração da proclamação da República na quarta-feira, Brasília vai ficar vazia. Os destaques continuam: a guerra no Oriente Médio, o noticiário segue dominado pelo tema. Chegam hoje a Brasília os 22 brasileiros e 10 palestinos. Lula deverá recebê-los no aeroporto. O presidente fica em Brasília. O Lula tem recomendação médica para ainda não viajar de avião por causa das cirurgias que foi submetido. Também é improvável que faça algum anúncio público. Grupos de interesse torcem pelas indicações do novo Procurador-Geral da República e do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal.
Acho que pelo menos um dos dois sai, Ricardo. Sai o nome, né? Reforma tributária, a equipe econômica começa a desenhar as negociações que vai fazer sobre as mudanças feitas pelo Senado Federal, decidirá se apoia ou não o fatiamento do texto para acelerar a promulgação. Então, o consenso entre Câmara e Senado seria promulgado e o restante estaria numa nova votação da Câmara dos Deputados. O orçamento, o relator do orçamento, do deputado Danilo Forte, do União Brasil, espera até quinta-feira o governo decidir sobre a mudança ou não da meta do déficit zero para 2024. Também temos na quinta-feira prévia do PIB brasileiro. Onda de calor continua aqui, alerta vermelho para Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal até quarta-feira. A Argentina realizou então o último debate presidencial no domingo. Os cidadãos vão às urnas no domingo 19 de novembro. Pesquisas indicam uma disputa acirrada entre o peronista Sérgio Massa e o liberal de direita Javier Milei. Estados Unidos e China, Biden e Xi Jinping se reúnem na quarta e discutem guerras, laços da Coreia do Norte com a Rússia, inteligência artificial e relações comerciais. O problema é os dois chegarem a um consenso, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Pois então, Fábio Marçal e nossos ouvintes, eu acho muito interessante essa questão de Gaza, nessa guerra. E aqui no Brasil, como reacende essa disputa política, essa questão de guerra. O ex-presidente, enfim, seus correligionários, tentando dizer que foi ele que trouxe os brasileiros de Gaza. Olha, isso não tem cabimento, né? Para ver como esse pessoal é a favor mesmo de guerra, a favor de disputas, a favor de conflito, né? Eu vi cada banner na internet, assim, coisas ridículas. Mas, enfim, eu sou da paz, eu sou aquele brasileiro raiz, da paz, do amor, da tranquilidade, mas enfim, tem gente que fica tentando trazer a guerra aqui para nós, né? Mas é inacreditável. Enfim, o governo brasileiro divulgou uma nota dizendo que hoje, né, de fato chegam aí mais brasileiros vindo de Gaza e que aqui no Brasil então vão ser esperados com uma operação praticamente de repatriação, né, de organização de documentos e mesmo de mobilidade, porque muitos deles não têm para onde ir aqui no Brasil, né? Então está tendo todo esse trabalho aqui do governo brasileiro, como foi divulgado nessa nota, né? Uma operação de acolhimento, como eles estão chamando, para o grupo que está vindo, inclusive com atendimento médico e psicológico e, como eu já disse, de regularização de documentação. Pois é, Fábio Marçal, querido jornalista, super bem informado. Você trouxe aí uma informação bem interessante para ver se acalma essa tentativa de guerra interna que a gente vê aqui no Brasil, com essas fake news, essas coisas horríveis. Parece que a campanha continua, né? O que eu vi de bolsonaristas dizendo Bolsonaro que trouxe os brasileiros lá de Gaza e tal, olha, que coisa mais sem cabimento, né? Uma coisa sem cabimento. Não tem procedência esse tipo de informação. O Bolsonaro, de fato, esteve visitando a embaixada de Israel, como esteve visitando Santa Catarina, como esteve, enfim, circulando, está solto, né? Ele pode visitar quem ele quiser.
Mas aí é dizer que foi o Bolsonaro que trouxe, faz favor, né? Então o presidente Lula faz muito bem, e interessante essa tua informação, que ele vai lá receber os brasileiros no aeroporto, né? Tá tomando uma atitude de diplomata, né? De representante do nosso povo. Vai lá receber os brasileiros que estão retornando e dando as boas-vindas aos nossos irmãos. Muito, muito boa essa notícia, Fábio Marcelo. Podcast Bichos Tagarelas. Notícia boa. Ricardo, uma excelente notícia, né? O preço médio do litro da gasolina nos postos do Brasil caiu pela 11ª semana seguida para 5,63, assim como o diesel, enquanto o gás de cozinha registrou estabilidade entre 5 e 11 de novembro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel passou a 6,24 litro, aqui em Brasília está 5,99, e do gás de cozinha ficou em R$ 101,52 contra R$ 101,50 na semana anterior. Aqui em Brasília também compramos o gás abaixo de R$ 100. E o menor preço do litro da gasolina foi encontrado em Americana, São Paulo. Estou indo para lá, Ricardo. R$ 4,69. E o mais caro em Tefé, no Amazonas, a R$ 7,70. O diesel mais barato foi registrado em Feira de Santana a R$ 5,37. E o mais caro em Itaguaí, Rio de Janeiro. Olha só o preço dessa gasolina, desse diesel, desculpe, R$ 8,89. É muita coisa. E um levantamento realizado pela Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e antecipado ao drive do Fernando Rodrigues, mostra que o índice de transparência dos sites públicos brasileiros é de 57,92%. Então, em 2022, era de 67,56%. Um índice pequeno, né? Não sei o que está acontecendo. Mas surpreendente aqui que o Pará, com 80,41%, Rondônia com 79,87%, continuam sendo os dois estados com os maiores índices de transparência pública em seus portais públicos, enquanto a Bahia, 33,79%, e o Amapá, 34,90%, são os mais mal avaliados do país. Uma vergonha aí, né, o Ricardo? Mas os índices da nossa querida Santa Catarina, 58,2%, um índice muito, muito baixo aí na tua cidade querida. E Rio Grande do Sul também um índice baixíssimo também, mais baixo, 56,7%. O nível de transparência nos sites da Presidência da República é de 75,1%, é considerado elevado de acordo com a Atricom, Câmara 72%, STF 67%, Senado 66%. Interessantíssimos esses dados, né? Os portais das Cortes de Conta têm um alto patamar de transparência, 90,42%. O nível de transparência do BNDES, de Fomento Federal, é o mais alto no país. Tem um índice de 96,81%. Depois vem o Correios, 86,12%, e lá que não tem transparência, que a gente conhece, onde só tem rolo, a Codevasf,
o índice dela é de 58,42%, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Interessante, Fábio, quando você traz essa informação da transparência. Agora fiquei curioso, viu? Você dizendo que o BNDES está com alto índice de transparência, mais de 90%. Confesso que eu nunca entrei no site do BNDES, mas fiquei com vontade de ver lá se de fato abriram a caixa preta, né? Para todos sabermos quem pega dinheiro, para onde vão os empréstimos do BNDES. Esperamos então que essas informações também estejam lá e com facilidade para serem encontradas. Eu vou entrar no site do BNDES para confirmar isso daí, ver se de fato está assim transparente. A minha primeira curiosidade foi saber isso aí, quem são os que recebem empréstimos, né, e quais os valores ali do BNDES. E lamentável é Codevasf ser tão obscura nos seus dados. Sobre a gasolina, né, que você comentou, nós estamos tratando aqui de um tema altamente político que foi motivo de guerras na campanha eleitoral, né? Eu lembro que o governo passado não conseguia baixar a gasolina de jeito nenhum. Impressionante. Agora o presidente Lula está conseguindo. E é fato, eu fui de Florianópolis até Guaratuba, no litoral do Paraná, e veja só, em Florianópolis 5,70 a gasolina. Eu sabia que lá em Joinville, que fica próximo a Guaratuba, já estava a 5,30. Cheguei lá, de fato, 5,30. Na volta, né, eu voltei ontem, domingo, já encontrei a 5,09. 5,09 a gasolina. E, então, de fato, está baixando. Isso é muito interessante, muito interessante. Qual a mágica, né? Não é mágica, é uma questão administrativa, né? Administrativa. O governo anterior não conseguia baixar a gasolina e esse governo, né, atual, o presidente Lula, está conseguindo baixar a gasolina. Bem interessante isso daí. Nossos parabéns aí a Petrobras, né? Petrobras. Falando em Petrobras tem um projeto muito interessante de resgate de animais marinhos. Resgate de animais marinhos. Pouca gente sabe e é muito mal divulgado isso. A Petrobras peca muito nessa divulgação, mas foi resgatada uma baleia aqui em Santa Catarina, uma baleia no município de São Francisco do Sul, resgatada viva, e ela foi então transportada de São Francisco do Sul até Florianópolis, onde ela segue em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da R3 Animal. Muito bacana esse resgate, essa iniciativa, esse trabalho da Petrobras. É uma condicionante, né, para que eles possam explorar petróleo na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. Então, de fato, estão efetivando aí esse tipo de serviço. Então é muito bacana esse trabalho da Petrobras. A baleia segue viva aqui em Florianópolis e nós vamos monitorar para acompanhar e, se der tudo certo, para a soltura dessa baleia. Trata-se de uma baleia cachalote. Pena que a Petrobras não divulga isso, mas enfim, eles devem ter os motivos, né, para que não divulgar uma ação tão bonita, né, tão benéfica para a natureza. Mas é isso, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, vamos ao resumão da semana. O presidente Lula sanciona o PL, projeto de lei que atualiza a lei de cotas. Janja recebe a ministra Aniele Franco em live. Comissões no Congresso começam a votar emendas à LDO. E a Argentina divulga a inflação de outubro, que deve ser uma coisa horrorosa. Lá a inflação está acima dos 3 dígitos, Ricardo. Terça-feira, a deputada Carla Zambelli depõe a Polícia Federal sobre a invasão hacker. Margarete Menezes
toma posse na Academia Brasileira de Cultura. O IBGE divulga os dados do setor de serviços de setembro. Estados Unidos divulgam a inflação de outubro. Na quarta-feira, feriado da Proclamação da República, e Biden e Xi Jinping se reúnem em São Francisco. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal julga a responsabilização de obrigações trabalhistas. Vocês sabiam que hoje, de questões trabalhistas, 56,8% da pauta do Supremo está lotada, né, com obrigações trabalhistas, tratando das questões trabalhistas. Sai também na quinta a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto de setembro. Na sexta, o Lula participa da segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global e termina o prazo para os Estados Unidos evitarem o shutdown. Então, esses são os destaques dessa semana, Ricardo. Até amanhã. É isso aí, hoje dia 13 de novembro de 2023 e nós somos do podcast Bichos Tagarelas. Bichos Tagarelas, podcast feito aí pelos jornalistas Ricardo Vegrezinovski, sou eu que vos falo, e também o Fábio Marçal, e agora com a presença do Maurício Viana, que também está integrando a nossa equipe. O Maurício Viana, que é estudante formando em cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, especialista dentro do cinema na questão do som, né, na sonoplastia, e ele que está fazendo aí a nossa plástica sonora aqui do Bichos Tagarelas. Muito obrigado também, então, ao Maurício Viana, trazendo aí o seu brilho sonoro aqui para o nosso programa. E nós somos nômades digitais, né? O nosso programa, ele não tem um estado, não tem uma cidade específica. Nós falamos sobre o Brasil em língua portuguesa para todos os ouvintes no mundo inteiro. E hoje eu falo de São Pedro de Alcântara. Para quem não conhece, é uma cidade próxima a Florianópolis e onde tem um hospital referência em pele, né? Problemas de pele de todos os tipos. Aqui funcionou uma colônia chamada Colônia Santana. Há muitos anos atrás, as pessoas que tinham lepra, né, que tinham que ficar isoladas, elas vinham para esse lugar. Colônia Santana é uma pequena cidade, muito bonita inclusive, né, um vilarejo formado, as pessoas ficavam aqui isoladas. E hoje em dia já passou, né, toda aquela pandemia de lepra, enfim, os tratamentos evoluíram e São Pedro de Alcântara, né, que é o nome da cidade onde está essa Colônia Santana, tem o Hospital Santa Teresa. É onde eu estou nesse momento, e é um hospital então que se tornou referência em tratamento de pele, câncer de pele, enfim, hanseníase e vários tipos de problemas de pele. Vem aqui pessoas de várias cidades do sul do Brasil, vêm se tratar aqui porque de fato é uma referência nesse assunto. E é isso. Então, o Nômades Digitais vai ficando por aqui. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.